Galera, é o seguinte, estamos dando continuidade hoje ao conteúdo que já vimos anteriormente, que vocês já estudaram anteriormente, certo? Para reenfatizar e deixar esse conteúdo um pouquinho mais fixo na memória de vocês, que são os jogos populares, os jogos de salão e os jogos esportivos. Vamos começar aqui pelos jogos populares, certo? Que são aqueles jogos que fazem parte da cultura popular. Normalmente são jogos transmitidos de forma oral, pela oralidade, ou seja, a pessoa fala sobre um jogo para outra pessoa, a outra pessoa vai brincar e aprende, etc. E assim vai passando, de geração para geração. Então assim, se vocês me perguntassem a maior característica dos jogos populares, eu diria que são aqueles jogos que são passados de geração para geração, certo? E aí, a gente vai ver agora alguns exemplos de jogos populares. Vocês vão ver como realmente são jogos que são passados de geração para geração e que basicamente todo mundo conhece. Temos aqui alguns exemplos. Amarelinha, todo mundo conhece. Peão, ioiô, bolinha de gude, corrida de saco, dentre outros. Existem vários jogos populares. Pega-pega, esconde-esconde e por aí vai. Então esses são os jogos populares. Vamos agora para os jogos de salão. Os jogos de salão são aqueles jogos em que o jogador empreende menos energia por meio de movimentação corporal. Por que isso? Porque geralmente as pessoas praticam esse tipo de jogos sentadas, certo? Em cadeiras, usando a mesa para colocar os tabuleiros. São jogos onde é realizado em ambientes fechados, usando-se tabuleiros. Então os jogos populares, os jogos de salão também são conhecidos como jogos de tabuleiro, certo? E suas regras são pré-determinadas, ou seja, antes de começar o jogo, os participantes já combinam as regras, combinam ali o que pode e o que não pode, ou então pode até jogar utilizando a regra oficial do próprio jogo, certo? Então assim, vamos agora ver alguns exemplos de jogos de salão. Vocês vão ver também que a maioria são jogos conhecidos, certo? O futebol de botão talvez não seja da época de vocês, mas foi um jogo muito popular. Provavelmente os pais ou os avós de vocês já praticaram esse tipo de jogo de salão. Gamão, que é um jogo de tabuleiro, onde tem um dado aqui, você está vendo. O xadrez, que é um jogo já bem conhecido, praticado bastante nas escolas, interessantíssimo para o desenvolvimento intelectual das pessoas. O dominó é um jogo bastante popular, né? E as damas também é um jogo de salão bastante conhecido. Então esses são os principais jogos de salão e como vocês notaram, todos os jogos de salão demonstrados aqui tem um tabuleiro, tem as peças, podem ser jogados por duas ou mais pessoas e essas são as principais características dos jogos de salão. E temos também, galerinha, os jogos esportivos, que é aqueles jogos que utiliza algum fundamento do esporte, só que com regras alteradas. Como assim? Por exemplo, eu quero jogar futsal, porém para jogar futsal eu precisaria de ter 5 pessoas no meu time. Só que só tem eu e meu amigo, só tem 2. Então já foi alterada uma regra, que é a regra da quantidade de pessoas, certo? Então, eu quero jogar futsal e não tem a trave. A gente pega 2 chinelos, coloca ali no lugar da trave. Alterou a regra de novo para o jogo ser possível. Então, quando altera-se a regra do esporte propriamente dito, esse esporte se transforma em um jogo. E por que normalmente altera-se as regras? Para ser possível a prática, certo? Então você quer jogar basquete e não tem a cesta de basquete mesmo. Você pega um bambolê, por exemplo, e coloca no lugar da cesta. Então você pega o cesto do lixo, certo? Então você consegue praticar o jogo esportivo de uma forma bastante interessante até. Se você pegar, amassar uma bolinha de papel, tentar jogar em alguma circunferência, transforma-se em um jogo baseado no basquete. Então os jogos esportivos é isso, é quando os esportes têm suas regras alteradas ou criadas de outra forma para que sua prática seja possível, certo? E vamos agora para alguns exemplos de jogos esportivos. Temos aqui,
Futebol com a cadeira, futebol em dupla, tênis ball, que é quando em vez de você pega a rede do tênis, em vez de passar com a raquete, você chuta, certo? Câmbio, rede humana e etc. E aqui tem algumas imagenzinhas, por exemplo, basquete com uma cesta só e por aí vai. Beleza? Então esses são jogos esportivos, facinho também de entender.